Olá, sétimos anos, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia. Eu, mais o professor André, nós vamos estar alternando, né, as aulas, né, a gravação das aulas. Então, esta semana eu estou gravando as aulas para os sétimos anos A, B e C, né, da MF Viscaíno, e na semana que vem ele vai gravar a aula. E junto, né, nós estamos elaborando as atividades escritas, né, um guia de estudo para vocês fazerem, realizar a leitura, fazerem os exercícios. E eu vou pedir para vocês, se tiver qualquer dúvida, vocês entrarem lá no Facebook, né, na página lá oficial da MF Viscaíno e mandar, tanto vocês alunos quanto também os pais, né? Se vocês tiverem sugestões, para ver se esse formato tá legal, porque esse formato é novo para a gente e para vocês, né? Esse formato à distância. Então, eu peço desculpas também, porque eu moro numa rua um pouco barulhenta, então às vezes passa moto, carro, né, pode fazer algum ruído. Por isso que eu estou usando o microfone também para ver se capta melhor o som. E quando vocês forem assistir essas aulas, a gente pede para vocês, se possível, usar fone de ouvido, porque aí consegue isolar, né, consegue ficar um pouco mais alto o som, né? Então, se puder, use o fone de ouvido, que eu acho que fica uma experiência melhor. Dito isso, então, bem, as aulas são para turmas de sétimo A, B e C, então pode ser que uma turma estivesse vendo outra coisa, esteja um pouco mais adiantado que a outra, mas não tem problema, tá? Eu vou colocar então aqui um esquema, né, do tema da nossa aula, né, dessa semana, que são os ciclos econômicos do Brasil, principalmente ali o período colonial, mas também, né, Brasil independente. E eu coloquei ali o século XXI, né, só para a gente dar um pouco de ênfase na soja, né, que atualmente é o principal produto agrícola, né, que o Brasil exporta. Mas na verdade, né, a gente vai tratar do século XVI até o século XX. Mas é bom eu coloquei ali a soja para a gente ter uma noção, né, da atualidade. Bem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né, para vocês, para esse esquema, é, é que a história ela nunca é linear. O que significa isso, né? A gente nunca, didaticamente, a gente até trabalha, né, assim, mas a gente nunca pode cair naquela ideia de que vai começar uma coisa nesse ponto e terminar nesse outro ponto, aí só a partir de quando termina esse evento histórico vai começar o outro, que vai terminar nesse outro ponto, e assim sucessivamente, nunca vai voltar àquela. O que significa isso? Né? Ficou confuso? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, existe racismo hoje no Brasil? Sim, existe, né? Infelizmente, existe racismo no Brasil. Ah, mas a escravidão não acabou? Em 1888, lá não foi assinado, né, a abolição da escravatura? Então, atualmente, né, não era para existir racismo e também não era para existir nenhum tipo de trabalho análogo à escravidão, que é o que acontece hoje, né? De vez em quando sai aí alguma notícia de trabalhadores que estavam com serviços quase, né, como escravidão, né? Diz análogo à escravidão. Então, por mais que assim o evento histórico ali didaticamente se encerrou, mas nós temos vestígios, né? Eles deixam marcas ao longo do tempo. Então, ali, ó, em vermelho, que é ali a extração do pau-brasil, ele acontece, né, no início do século XVI, né, em 1500, né, com a descoberta do Brasil, e vai até 1530. E aí, aí começa, né, a produção de cana-de-açúcar. Mas a extração do pau-brasil, ele continua após 1530, mas de forma muito pequena. Não era a principal produção, né, a principal extração, o principal ciclo econômico, né, do Brasil. Então, como assim, né? Por quê? Porque depois a planta, como a extração era muito intensa, essa planta ela vai dando sinais, né, de extinção. Então, ela cai, né? Ela declina, né, essa importância econômica, mas não significa que ela acabou de vez, né? Mas ela foi diminuindo, perdendo importância. E o que ganhou importância foi a cana-de-açúcar. E você vê, né, que ela vai ali da metade do século XVI até metade do século XVIII. Isso significa que depois do século XVIII nunca mais plantou cana no Brasil? Não, atualmente é o segundo produto exportado. Então a soja é
o produto agrícola, né, de maior importância, e a cana-de-açúcar é a segunda atualmente. Então, não quer dizer que não foi produzido mais, mas o grande, né, por isso que a gente chama de ciclos econômicos, são ciclos de importância, né, de importância econômica para aquele período. Então, o que era mais importante ali era a cana-de-açúcar nesse período. Depois foi declinando, e ali, ó, junto ali, ó, ali no finalzinho ali do século XVII, já começava a extração do ouro, né, de outros metais preciosos, que vai até ali o final do século XVIII. Quer dizer o quê? Que depois acabou? Não, mas foi diminuindo a importância, né? Até porque foi acabando, né? A extração foi tão intensa, né? A mesma coisa do pau-brasil, que as jazidas, né, foram achando cada vez mais metais preciosos e foi declinando a importância econômica. O algodão ali também, né? Ó, metade do século XVIII vai até mais ou menos o início do século XIX, mas não significa que acabou. Entendeu? Isso que eu gostaria que vocês entendessem primeiramente. Então, assim, didaticamente, a gente faz uma esquematização, né, linearmente, né, seguindo uma linha, né, de raciocínio. Então, começou nesse ano, nesse século, terminou nesse ano, nesse século, depois foi a outra, mas eu quero que vocês entendam que existem vestígios, existem marcas. Então, nós estamos falando do que daquele produto, né, daquela atividade econômica que era mais importante naquele determinado período, tá bom? Então, as principais, né, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro, né, principalmente, outros metais preciosos, o algodão, o café, a borracha e eu pus ali a soja, né, como produto atual. Bom, então, o que a gente vai pedir para vocês fazerem nesse trabalho? Tem uma leitura lá de cada ciclo, né? A gente quer que vocês façam, primeiramente, essa leitura e se atentem também para cada, vocês vão ler, né, primeiro o texto, e aí para cada ciclo a gente vai colocar, né, o período, claro, e tem também nesse esquema aqui embaixo, isso aqui vai estar no arquivo que a gente vai enviar, e aí depois vocês vão fazer uma relação com os mapas, né? Cada mapa está representado onde se localizava cada ciclo econômico, né? Porque a história não existe sem a geografia e vice-versa, né? Então a gente tem que dar o foco geográfico. Por que a gente está trabalhando ciclos econômicos, né, na geografia? Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que localizar onde que ocorria, né, a extração do pau-brasil, onde que foram instalados os engenhos da cana-de-açúcar, onde foi encontradas jazidas de ouro, né, de outros metais preciosos. Tá bom? Então, vocês vão relacionar a atividade econômica com a sua localização ali no mapa. Tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês mandem também para a gente. E aí, na segunda parte, a gente vai conversar um pouco sobre a escravidão e também sobre as marcas deixadas principalmente, né, do racismo, do preconceito racial. Então, a gente colocou lá um curta-metragem, é um vídeo curto, né, se eu não me engano tem uns 30 minutos, eu não precisei direito, eu não lembro, mas acho que são uns 30 minutos. É um vídeo, tá lá o link, né, do YouTube para vocês assistirem, e aí após vocês assistirem tem algumas perguntas para vocês responderem. Bom? Eu vou colocar então aqui agora um videozinho que eu quero também que vocês assistam, para também vai compor um pouco, né, da nossa reflexão posteriormente, quando vocês forem responder os exercícios, sobre a questão racial no Brasil, tá bom? Deixa eu colocar aqui também. Mas você falando aqui, eu estava pensando, todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu?